E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo sobre a venda de William Gomes para o Porto, a chegada do Wendel para o São Paulo, ao que tudo indica, tudo resolvido. Porto contrata o William Gomes e o Porto também liberou o Wendel, que deve chegar nessa semana agora no São Paulo. E também tudo, claro, sobre o Clássico Paulista. Vamos ver o que o Miller falou sobre o clássico do final de semana. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos quase atingindo a meta de 20 mil inscritos. Se inscreve, não custa nada e me ajuda demais. Você já sabe, vamos estar assistindo o vídeo junto e no final do vídeo eu volto. A gente vai falar do William Gomes, vai falar do Wendel, vai falar do clássico, vai falar de bastante coisa. Meus amigos, o noticiário de São Paulo agitado. Crédito eleitorais, deixa a inscrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Outra galera não gostando tanto como gostou das vitórias. O William Gomes, jogador criado na base de São Paulo, foi destaque ali a partir do segundo semestre do ano passado, ganhou oportunidade, jogou partida contra o Botafogo pela Libertadores no Morumbi. Isso foi até, digamos assim, a surpresa do Zubeldia no jogo da volta. Não deu muito certo, foi substituído no intervalo. Tinha 3 gols no profissional. Tá saindo aqui, tudo bem? Tudo bem? Saindo por aqui o Ferreirinha passando por aqui. O William Gomes está saindo do São Paulo, a negociação será concretizada agora no final da tarde. Vamos tentar explicar a situação. O Porto veio atrás do William Gomes já no ano passado, mas assim, meio sondando, tentando estudar, e a situação do William era outra. Tinha-se muita esperança de que ele se firmasse como titular. Isso acabou não acontecendo, né? Depois que ele saiu daquele jogo da Libertadores, ele passou a ter menos chances e acabou terminando o ano como reserva e começou esse ano como reserva. E agora o Porto veio muito forte, longe da multa contratual. A multa é gigantesca, 120 milhões de euros, 735 milhões de dólares. O negócio será fechado aí por cerca de 10% disso, um pouco mais. Fala-se em 12 milhões de euros ou 15 milhões de euros no máximo. O São Paulo, detalhe importante, vai ficar a exemplo do que aconteceu com o Gabriel Sara e com o Antony, com 20% dos direitos do atleta. Aí fica aquela torcida para que ele arrebente no Porto, seja negociado por um valor muito alto, e o São Paulo recebe, além da porcentagem do clube formador, também estes 20%. E o atleta que treinou esta manhã, estava até cotado para começar como titular contra a Portuguesa na quarta-feira no Pacaembu, vai ser liberado do treino de amanhã já para viajar a Portugal, realizar exames médicos e se tornar atleta do Futebol Clube do Porto. O tempo de contrato ainda não foi divulgado. Essa negociação implica numa chegada antecipada de Wendel. São Paulo assinou um pré-contrato com o lateral esquerdo, ele tinha vínculo com o Porto até 6 de julho, estava difícil liberar, o Porto queria uma grana, o São Paulo não queria pagar. Agora no negócio entrou a liberação imediata do Wendel, que deve já nos próximos dias, sendo assinado o contrato pelo William Gomes, partir de volta a fazer o voo contrário para o Brasil, se apresentar aqui no CT e passar a ser mais uma opção na lateral esquerda do São Paulo. Os cofres recebem uma grana nos últimos dias do início dessa janela, do final dessa janela, do início de 2025. O São Paulo, infelizmente, depende muito dessas vendas para não ter a sua dívida aumentada. E o São Paulo perde aí um jogador que seria, assim, uma espécie, com o quarteto ofensivo e com Ferreirinha, Eric e André Silva na frente dele, ele seria uma quarta opção de ataque no banco. Durante a temporada seria utilizado, mas não era nada assim para começar jogando nos principais jogos. Por isso que o São Paulo aceitou a proposta do Porto, companheiros. Muito bem, Eduardo Afonso. Boa proposta, antecipa o Wendel, bom negócio para o São Paulo, né? Que ontem venceu na chuva. Edu, beijo no seu coração. Fazia tempo que a gente não se falava aqui no ar, pelo menos, né? Um abração, que prazer, viu? Sou seu fã, você sabe disso, né, Edu? Vocês acompanham. Zé, sempre você esteve aqui comigo, né? Desde pequenininho. Eu não vou falar, mas você sempre esteve comigo, né, Zé? Ô, senhor! Valeu, Edu. Os carros não param de passar ali. A impressão minha, o Ferreirinha passou dentro de uma Ferrarinha. Não, era Porschezinho. A todo momento gera uma falsa sensação ali, uma ilusão de, eu acho que o carro vai pegar no Edu, né? É, impressão. Aí no finalzinho ali. Não era. Você falou que era um sinal. Celta foi agora. Ferreirinha foi antes. Posso fazer uma pergunta pro Edu? Séria, né, Zé? Edu, Sério. boa tarde. Acho que é o primeiro programa que participamos juntos nesse 2025. Um muita feliz ano novo. Saúde, muita paz pra você, pra sua família, você sabe disso. Brincadeiras à parte, você sabe o quanto eu gosto de você. Ô, Edu, eu queria, não sei se você pode aí ilustrar como é que funciona
o presidente falou que não vai vender a base, mas ele vai fazer um projeto. Como funciona isso? O William Gomes saindo agora, o Ryan subindo, possibilidade de jogadores da Copinha saindo, apenas 4 sendo utilizados. Como é que funciona a base do São Paulo e como vai ser isso daí? Surpreendeu. Tudo bem, Zé? Um abraço para você também, grande ano para todos vocês, para você também. Vamos tentar começar com a Copa São Paulo. O Zubeldia passou aqui. Fala, professor, tudo bem? Bem, bom descanso. O Zubeldia ele vai a pé, ele mora aqui pertinho, ele vai a pé. 2 horas de descanso já? Aqui, sempre passa por aqui. Enfim, teve no nosso Bola da Vez final do ano passado. Bem, vamos lá então, vou te explicar, Zé, rapidinho. Da Copa São Paulo, os jogadores ganharam uma semana de folga, porque a Copa São Paulo é o final da temporada do Sub-20. Então eles têm que ter um período de descanso pós-Copa São Paulo, pela lei até. 3 jogadores estarão na semana que vem, ou daqui a 10 dias, se apresentando ao grupo principal. O próprio Zubeldia já confirmou. O Rian Francisco, e com a chegada do Rian Francisco, o São Paulo, que corria atrás de um atacante de área, desiste dessa contratação, porque fica agora com Caleri, André Silva, que não é bem um substituto, mas tem feito isso nos últimos meses, e agora o Rian Francisco. O Hugo e o Ferreira. Esses 3 vão subir imediatamente. O Alves tem chance também, foi destaque até na final contra o Corinthians. Mas esses 3 com certeza. Os demais vão seguir na base, fazendo aquele trabalho de transição. Vem treinar aqui, volta para Cotia. O Negruti é outro que está aí já há um tempo aqui no profissional, desceu. Enfim, a avaliação é do Zubeldia a partir de agora. A história da base não vender mais tem a ver com o contrato com o Marinakis, dono de equipes lá na Inglaterra, do Olympiacos, do Rio Ave, enfim, que é um projeto que será apresentado agora dia 28 no Conselho do São Paulo. Ele já está bem adiantado. O Marinakis vai entrar com uma grana para fazer investimento na base, Zé. É tipo assim, o São Paulo, quando vê um garoto de 15, 16 anos, ele tem concorrência de Flamengo, Palmeiras, Atlético e outros times que têm mais grana. Então o São Paulo não tem poder de compra de atletas de base. Ele não tem nem poder de compra para comprar profissionais, jogadores já formados, imagine gastar dinheiro na base. Esse aporte financeiro, com o contrato dando certo, será feito para trazer revelações. Tem nada a ver com o profissional. E claro, o investidor, no caso o grego Marinakis, futuramente, numa venda de jogador, como está acontecendo com o William Gomes agora, futuramente terá uma parcela recebendo de volta o que investiu. É um investimento e tem o retorno se der tudo certo. É mais ou menos isso. Agora, quanto a vender jogadores que já subiram, isso não tem como, Zé. Com uma dívida se aproximando aí de 1 bilhão, um negócio como esse tem que ser negociado. Se tivesse dinheiro em caixa, o São Paulo seguraria o William Gomes. Sabe que ele tem potencial, mas sem dinheiro em caixa aparece uma proposta dessa, o negócio é segurar 20% e torcer pro garoto, como fez o Antony, explodir e numa revenda o São Paulo ganhar bem mais lá na frente. Perfeito. Posso liberar agora? Pode, o que é, assim, posso só dar um pitacozinho? O quê? Um pitacozinho. Os jogadores das categorias de base, eles já chegam praticamente todos fatiados. Aí vai ter mais uma fatia agora, né, nas categorias de base do São Paulo. Agora, qual o tamanho dessa fatia dentro dos jogadores do São Paulo? Quais serão os jogadores que o Marinakis vai escolher? Por exemplo, poderia ser o Ryan hoje? Qual é a forma de negociação? Qual é a prioridade que o Marinakis tem? Vou escolher os melhores jogadores? Eu vou escolher os que estão subindo? Como é que funciona isso? Entendeu? E você vê, o São Paulo pode ir, vai lá, Edu. Não, só para falar, ele terá participação nos que vierem após o investimento, não os que já são da base do São Paulo atualmente que estão subindo, porque por enquanto ele não tem nada com o São Paulo, nem contrato assinado. Então, o Ryan Francisco, ele está subindo para o São Paulo sendo jogador do São Paulo. O Marinakis nem começou. Naqueles que o São Paulo investir com o dinheiro do Marinakis, vamos surgir ali, vai lá no 15 de Jaú, tem um menino de 17 anos que o São Paulo quer muito contratar, o Palmeiras está de olho, o Flamengo está de olho, o São Paulo consegue com esse investimento ser o cara que contrata, aí sim passa a ter uma parte desse jogador quando ele subir, se é que ele vai subir, é investimento, é risco, se é que ele vai subir, se é que ele vai explodir, aí sim o investidor ganha. Quem já está lá, quem está subindo agora, não, porque não há nenhum contrato ainda assinado. Edu, tá liberado agora, pode almoçar com o Zubeldia ali, viu? Bom, e o que aconteceu nesse jogo? Aconteceu o que a gente já vem falando desde ontem, que o Corinthians começou até bem no primeiro tempo, teve oportunidades, uma oportunidade né? ali. Quem não faz, toma, o time ficou bravo. Teve posse de bola, mas não foi eficiente. Não adianta nada você ter posse de bola, você ter ali a possibilidade de construir jogadas, mas construir muito pouco e efetivar menos ainda. E o Lucas estava com a corda toda também. Então. E sem contar que o São Paulo soube
neutralizar esses momentos que o Corinthians tentou e depois começou também a construir os seus momentos. O Rafael foi muito importante no primeiro tempo, fez uma defesa fantástica, essa cabeçada aí, ó. Isso aí foi defesa do Rafael, ele tocou na bola assim com a ponta da unha, ela bateu na trave e voltou, depois a bola foi afastada, mas foi muito importante no primeiro tempo. E no segundo, o São Paulo cresceu demais, fez o gol rápido, o Corinthians tentou esboçar uma reação, mas o São Paulo imediatamente após fez o terceiro gol e acabou o jogo, né? Aí não teve mais o que fazer. E essa aí, ó, essa aí, ó. Aí foi um erro do Bidu. Ele tentou virar o jogo, errou o chute, o passe, perdão. E o Garrido tentou corrigir o erro do Bidu e acabou errando, pisando na bola. Né? Desequilibrou, aí o Luciano pega a bola e deixa o Oscar na cara do gol para fazer o gol. O pessoal crucificou mais o Carrilho pelo erro, mas o Bidu que começou a jogar. O erro foi do Bidu. O Bidu tentou virar o jogo e acabou. Golaço do Martínez. Golaço. Né? Muito bonito o gol. Aí, qual foi o gol mais bonito? Esse aí pela jogada, né, Michele? Esse aí? Pela jogada, né? Você também? Eu gostei mais do Martínez. Do Martínez? Onde a bola entrou, assim, onde a coruja dorme, como a gente Olha fala. só, e outra, né? Esse aí, ó. O Lucas passou por 4, Michele. Pra mim é esse aí, que é o mais difícil, ninguém pegou ele. A posição que o Kaká vai na bola, eu não sei onde ele aprendeu isso. Não sei onde ele aprendeu essa posição, mas ele fez isso. Pelo amor de Deus. Mas lógico, o Lucas não tem nada a ver com isso, individualizou. O que o Corinthians faltou pro Corinthians hoje, Michele, e sobrou pro São Paulo, é a individualidade. Porque o conjunto, todo mundo tem. Todo time parte de um princípio. O princípio é esse. Nós vamos sair jogando, vai ter que passar a bola nos pés do meia, que ele vai organizar aquele último passe que a gente fala, pro atacante finalizar. O Corinthians, todo time tem isso. Mas o Corinthians, lá na frente, não tinha a individualidade. O São Paulo, não. O São Paulo teve a individualidade de sobra com o Lucas, que nós já conhecemos, e com o Oscar também. O Oscar é um jogador que não inventa. Ele domina e toca, é objetivo. Então, acho que essa individualidade do São Paulo que fez a diferença. É claro que os erros capitais do Corinthians, na cabeçada do Lucas, na virada do Bidu, esses erros, lá, um gol no clássico muda tudo, né? Sim. Então, acho que, por exemplo, o Xará falou, se aquela cabeçada do Kaká entra, mudava a história do jogo. Nós sabemos disso. O Rafael salvou, né? Rafael foi determinante também. Então, as defesas boas do Rafael e as individualidades do Lucas e do Oscar ganharam, o São Paulo ganhou o clássico aí. É isso aí. Muito bom. Nos Dias alta 54 mil pessoas, William. Esse ambiente do Morumbi, em jogos do São Paulo, esse ambiente faz diferença. Sim. Isso vai para o campo, isso incomoda o adversário. E nesses últimos jogos, São Paulo e Corinthians, o mando de campo tem ajudado quem geralmente é o mandante. São Paulo foi ganhar um jogo em Itaquera no ano passado, depois de muito tempo. São Paulo no Morumbi contra o Corinthians tem conseguido bons jogos e bons resultados também recentemente, né? Eliminou na Copa do Brasil. Então, assim, pode ser um jogo de ponto de partida para o São Paulo na temporada. Não sabe o que vai acontecer daqui em diante, quem vai ser campeão, quem não vai. Mas essa vitória, da maneira que foi, do jeito que estava o Morumbi, nesse começo animador do Oscar, do Enzo Dias, que fez um jogo muito bom também. De novo, outro jogo pode ser para o São Paulo um ponto de partida importante pro ano. Pode ser sim. Uma coisa, né? Tem muito do time mobilizar a torcida também, né? Claro. Claro que o torcedor tá lá, a situação tá difícil, o torcedor empurra e tal, etc. Mas o torcedor, o time é um termômetro também. Mas e esse time do São Paulo tá com uma temperatura, segundo tempo. Mas mesmo no final da temporada passada, em que o São Paulo joga muito mal, tem uma sequência ali, desclassificação de Copa do Brasil, Libertadores, aí começa a jogar muito mal no Campeonato Brasileiro e tal, mesmo com o time titular, a torcida estava lá. Sim. A torcida é uma das torcidas que não abandonam de fato. Há muito tempo, eu diria que vai uns 4, 5 anos, que sempre foi uma torcida grande, importante, não tenha dúvida com relação a isso. Eu estou falando, a participação dela no isso daí não dá para discutir. Tem sido um negócio assim absurdo. Absurdo. É incrível o que tem feito o torcedor de São Paulo, na boa e na ruim. Sim. Você falou na boa e na ruim? Na boa e na ruim. E tá na boa é o quarteto, Pedrão. E olha, deixou uma expectativa muito boa aí para a sequência da temporada. Eu tinha ficado muito empolgado, mas aí o Prato mandou segurar um pouco, colocar o pé no freio, porque é um jogo. A mostragem da outra partida e o jogo aí ele pediu para eu ficar um pouquinho mais calmo. Eu acho que ontem o São Paulo passou um recado. Agora tentar tem um se abrir contra o São Paulo, olha... Tem um recado aí, que talvez esse quarteto precise de pouco para resolver. Tem muita qualidade. Isso aí. É uma bola que você vai dar um espaço, que vai errar uma saída, que rápido vai acelerar, Luciano vai achar o Oscar, finalização. É uma bola que você talvez tenha se lançado, como o Prato falou, de fato, o gol no início ali, né? Ele condiciona.
uma bola que você se lança ao meio aberto, mas o meio aberto precisa ter qualidade para fazer o que o Lucas fez. Não é só que o meio está aberto. Não, faltou entender quem era. Saiu o Alex, saiu o Ranieri, quem é que tinha que fazer a volta. O Coronado já não era mais o cara de circulação, ele tinha que dar um passinho para trás, já não tinha dado ainda, mas tinha o Lucas por ali. E aí tem que ter o Caleri para fazer a parede, tem que ter o Lucas, então você vai ter muito pouca margem de erro ali contra esse São Paulo. É um segundo debate, se o quarteto vai sustentar a temporada, se o quarteto vai sustentar como foi nesse jogo. Eu estou com o Prati, o que me chama a atenção, toda a conversa pré-jogo, ela passou sobre como o São Paulo vai jogar sem a bola com esses 4 caras em campo. Sim. São Paulo começa bem sem a bola pressionando com esses 4 caras em campo. Então a primeira resposta é essa. A segunda resposta é não finalizou no primeiro tempo. Não finalizou por alguns motivos. Até a ocupação de área, ainda que não fosse a melhor, o Corinthians ocupava a área, mas não combate. Não chega, quando a Nath fala ali da linha de defesa. E aí teve uma bola. O Mateuzinho falhou, depois falhou, se eu não me engano, é o Bidu na saída, com o Carrilho ali, e depois falha também na recomposição. Mas o recado que fica é, esse time consegue combater sem a bola, não sei por quanto tempo, quantos jogos, quantos minutos dentro de um jogo, dentro de uma sequência, por isso que o Zubeldia já sinalizou que usou 2 jogos, agora vai descansar um, depois no Clássico talvez volte, não sei por quanto tempo, mas tem condição e talvez você não tenha muito espaço para errar contra esse São Paulo. Tem muita qualidade ali na frente para resolver. Se tiver campo, talvez em algum momento tenha o Ferreirinha, vai ter o Luciano, vai ter o Lucas acelerando, vai ter o Scarpa para finalizar, vai ter o Caleri. Ah, mas o Caleri não vai fazer gol? O Caleri ontem não fez gol. E a partida que ele fez ontem? Então, assim, acho que o recado que fica é esse. O quarteto vai funcionar? Um jogo, de fato. Brinco com o Prato, mas é isso. É um jogo ainda, um jogo em alguns minutos de outro. Vai ser um jogo grande, né? Mas eu acho que o combo da partida de ontem, se a pré-temporada é limitada, se janeiro é complicado, o clássico ele te dá a possibilidade de dar confiança pro Enzo, celebrar esse quarteto de que ele pode atuar junto, tirar um pouco de dúvida do tal do início do jogo, como é que vai jogar sem bola. E o Lucas fez 2 gols. A temporada já se inicia de forma diferente pro São Paulino e pro Lucas. Pro próprio Oscar. O Oscar tinha aquela coisa que não faz gol. O Oscar já fez um gol. Sim. O Oscar já começa a entregar a mobilização. Acho que foi você que falou de mobilizar esse início de ano, foi o Willian. Você já mobiliza esse início de ano de São Paulo. Então, ele utilizou o clássico como deveria. Dá para cravar que a formação de São Paulo principal pro ano é com os 4? Não sei. Depende do jogo, depende de uma fase de grupo, de Libertadores, de mata-mata, como é que é. O cartão de visitas foi ótimo. Agora, dá para jogar. Não vai dizer para mim que não dá para jogar porque sem bola, não sei o que. Tem como ser feito. Depende do condicionamento. E vale destacar, você já lembrou ontem no linha de passe, eu estou com você, né? Pablo Maia e Alisson, né? Sim. Esses aí vão ter que correr muito, mas tem muita qualidade interna. Eles vão compensar muita coisa, porque por mais que os 4 consigam, principalmente 2, né? Voltando para recuperar, esses 2 vão ter que correr demais. Agora, eles correm, eles jogam. A gente conversou aqui, não sei se foi na sexta, na semana passada. Qualquer papo que você comece sobre dupla de volante no Brasil, você tem que colocar esses 2 no balaio, no papo. Então, São Paulo tá bem por ali. Por isso que eu falei dos 2, porque o especialista na posição... Não, pra mim o quarteto, né, que tá todo mundo falando, o quarteto, pra mim o quarteto mágico de São Paulo é Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas. O quinto elemento vai ser trocado dependendo do jogo. Às vezes é Ferreirinha... às vezes Ferreirinha, às vezes Luciano, nós não sabemos ainda. Às vezes o Oscar descansa, será? Pode ser, mas para mim o quarteto são esses 4 caras que dão sustentação ao São Paulo. É impressionante como o Pablo Maia e Alisson eles se entendem, assim, por música, de conhecer, depois de tanto tempo que os 2 ficaram sem jogar juntos, né? Eles conseguem aí pelo olhar eles conseguem entender posicionamento e o que eles vão fazer, né? Eu acho que isso é importantíssimo para você ter um mecanismo, uma engrenagem que vai funcionar. A diferença para mim no primeiro tempo para o segundo tempo é o seguinte: o Oscar ele saía primeiro que o Alex Santana, né? O meio campo no primeiro tempo do Corinthians, um meio campo muito mais marcador do que técnico para jogar. Né? Então você tinha as marcações bem definidas, Alex Santana, Ranieri e Carrillo, né? Carrillo. Que para mim era o melhor jogador da equipe do Corinthians no primeiro tempo, para mim foi o melhor jogador, os outros 2 marcaram, e o São Paulo para mim cometia alguns erros que eu acho que o Zubeldia poderia corrigir no segundo tempo, corrigir um pouco mais. O São Paulo no primeiro tempo tentava muito jogar por dentro. O Corinthians se posicionava e deixava os 3 jogadores juntos e o São Paulo batia na marcação do Corinthians. Até que a bola não chegava. O Oscar ele saía da esquerda, né? Ele ficava na esquerda aqui para tentar jogar e batia de frente com o Carrillo. Então não conseguia jogar. No segundo tempo, quando sai o Alex Santana, entra o Martinez, né? O Carrillo vai pro lado direito, continua e vem o... Nossa, meu Deus do céu.
Ranieri. O Ranieri sai do posicionamento, o que acontece? Eles não se encontram. E depois sai, troca o E Ranieri. depois sai o Ranieri, entra, aí ele joga o Coronato para trás, ele mexe tudo, né, com a estrutura. Mas aí o Corinthians perde, ó, nesse lance aí, ó, a bola tá do lado esquerdo. O que o Mateuzinho tá aberto pelo lado direito? O Mateuzinho vai jogar de ponta com a perna esquerda, com a bola nas mãos do Bidu. Não serve isso, é questão de desatenção ou é uma coisa que é pedida dentro de campo. Mas aí eu acho que é muito mais desatenção, porque o jogador precisa entender, a bola tá nas mãos do meu lateral esquerdo, na linha. Eu vou abrir, não tem amplitude isso. A amplitude você só cria depois que você tem o controle da bola. Se você não tiver o controle da bola, você não tem amplitude. Você possibilita para o adversário o corredor para fazer o gol. E foi o que aconteceu. Olha, no segundo tempo, para você ver Isso é brincadeira. Esse gol a quantidade de espaço que existia, mas depois das mudanças, né? Porque aí o Martinez foi sozinho. Eu falei aqui na primeira partida que o Lucas fez contra o Flamengo no Rio de Janeiro. O Lucas traz algo para o futebol brasileiro que nenhum outro jogador tem, que é velocidade com a bola nos pés e drible. Sabe como é que o Prato chama? Carrega. Carrega? Arrasta com bola. Nenhum outro jogador faz o que o Lucas faz em relação aos espaços curtos e a velocidade que ele carrega a bola. Tu não me viu jogando. Vamos ver um dia. Mas ele vai marcar? Propaganda enganosa. Mas o Pedro, ele vai te marcar. Zé naquele pique dele e eu no meu. E aí uma outra coisa que pra mim funcionou muito bem, né? Que o Oscar no segundo tempo, ao invés de sair do lado esquerdo pra vir por dentro, ele já permaneceu por dentro. E aí ele deu... E uma sacada no momento que ele veio do outro lado, vai começando a tirar a gente por ali. Ele era referência, porque o que aconteceu? O Corinthians perdeu o posicionamento, ele se posicionou bem, então todas as bolas passavam por ele ali por dentro. Ele pegava a bola, ele distribuía, ele acelerava um pouquinho o jogo, ele segurava um pouquinho mais, ele trazia um pouco a bola para trás, ele ditou o ritmo, né? Ele ditou o ritmo praticamente do jogo da equipe de São Paulo. E que ritmista, assim, que o Prato ritmista, verdade. Pra mim foi esses 4 caras fizeram um partidaço. Em relação ao Caleri, eu só queria falar uma coisa. O quê? Só. Quando o Caleri resolve fazer o que ele sabe fazer, ele se torna um jogador importantíssimo. Quando ele começa a se jogar, sabe? Ontem teve um pouquinho disso, né? Eu acho que é... Mas o que Catimba. Não, sim, mas eu acho que assim... Mas eu sempre defendi o Caleri aqui. Sim. Eu acho que ele é importantíssimo para essa engrenagem de São Paulo. Um operário. Ele trabalha, ele abre os espaços, ele faz tudo. Mas assim, quando ele começa a se jogar, acho que foram 2 lances na lateral que ele se jogou. Foi na lateral, que deu uma valorizada lá na área com o Kaká, assim, sabe? Eu acho que aí ele perde. Faz parte do pacote. Mas eu acho que só ele perde. Só ele perde. Se ele se concentrar em fazer exatamente o que ele sabe, ele vai se tornar mais importante ainda para o São Paulo. Em relação ao Corinthians, e aí? As limitações que eu acho que o Corinthians tem, que não é novidade, né? Não é novidade. Mas tem um elenco muito bom. Sim, tem um elenco muito bom. Mas quando você é confrontado com outro elenco bom também, tem dificuldades. Geralmente quando sobe um pouquinho o nível do duelo, que essa linha de defesa tem... Falando de elenco ou você está falando de time? Não, estou falando das dificuldades do time do Corinthians. Meus amigos, eu vejo que nas redes sociais muita gente revoltada pela venda do William Gomes, né? Uma venda que deve girar em torno aí de 70, 75 milhões de reais, né? Um pouco mais de 12 a 15 milhões de euros. Sinceramente, é uma venda bem razoável, né? Para um atacante. O William, ao meu ver, ele poderia se valorizar mais se ele passasse pelo mesmo processo do Beraldo. Vocês lembram? O Beraldo recebeu proposta no meio do ano, no ano que ele saiu, né? E o Casares segurou e chegou no final do ano, chegou uma proposta muito interessante, muito bem dada pelo PSG e foi vendido. Eu acho que o William Gomes poderia ter feito esse mesmo trajeto, mas a gente tem que entender que agora, nessa nova realidade do São Paulo, com o Fidic, o São Paulo não tem muito para onde correr. Chegou alguém com grana, o São Paulo vende, vai ter que ser assim, principalmente se o São Paulo ainda desejar... contratar mais 1 ou 2 jogadores nessa janela, né? O Zubeldia ainda quer mais alguns reforços, ele ainda deseja mais um meia. Então, são coisas... a gente ainda precisa de um lateral direito, o menino que tá lá, o Soares, cara, esqueci o nome dele, o português que tá lá na Barra Funda treinando. Ele deve fechar um acordo de empréstimo com o São Paulo até o meio do ano.
o Zubeldia avaliá-lo com um salário simbólico e caso o Zubeldia goste e ele consiga atingir metas, o São Paulo prorroga o contrato com ele até o final do ano. Porém, isso não é uma garantia. O São Paulo precisa sim de um lateral que chegue para resolver. E essa vai ser a busca do São Paulo, né? Um lateral, talvez com esse dinheiro, esses 70, 80 milhões, o São Paulo consiga contratar um lateral. Se eu não me engano, o Villarreal estava pedindo 29 milhões, né, pelo lateral quando o São Paulo estava tentando contratá-lo. Então, o São Paulo precisa de dinheiro para contratação, mas eu acho que o William Gomes ele poderia sim ser mais valorizado. A bom grado, o Wendel deve conseguir a liberação lá com o Porto. O Porto tinha um dinheiro para pagar para o Wendel. O Porto estava meio chateado com o São Paulo por conta do modo que o São Paulo tratou a negociação com o Wendel. E assim, a negociação do William Gomes e a liberação do Wendel não estão entrelaçadas. Ah, você me dá um desconto no William Gomes e eu libero o Wendel. Não, essa negociação do William Gomes serviu para, vamos dizer assim, conciliar, fazer as pazes com o Porto, e o Porto libera o Wendel para vir para o São Paulo. Então, as negociações não estão interligadas, né? Um desconto ou algo do tipo, mas serviu para conciliar de novo os dois clubes, ajudando na liberação do Wendel, que chega para brigar por posição. Para mim, não chega assim, chega para ser titular, para tomar posição. Ele chega para brigar. Por quê? Porque o Enzo Dias está jogando muita bola. O Wendel, a gente não vê ele jogando lá, ele não estava nem sendo utilizado lá no Porto. Aqui ele vai chegar para brigar por posição. A gente que estava precisando tanto de um lateral, a chegada do Wendel vai servir para aumentar o nível dessa disputa. E aí, meus amigos, eu peço até para vocês, né, analisarem, o único ponto fraco do São Paulo vai ser a lateral direita. Por quê? Nós temos um goleiro que, querendo ou não, é um goleiro confiável. Muita gente gosta, muita gente desgosta. Eu acho que ele é um goleiro normal, mas que principalmente não toma gols bobos, né? O Rafael é um goleiro que não toma gols bobos. Isso já é de ótima valentia e valia, né? De ótima valia, mas também não é um goleiro que faz milagre todo jogo. No jogo do domingo ele fez 2 milagres, mas assim, se a gente for pegar, relembrar aqui, a gente tem esse milagre de agora, e se a gente for puxar mais na memória, tem um milagre lá atrás, os 2 milagres lá atrás, na Copa do Brasil, contra o Corinthians também, né? Então, assim, o Rafael não é um goleiro milagreiro, apesar que às vezes ele opera um milagre, mas é um goleiro que tá dando conta do gol do São Paulo, da meta do São Paulo, tá conseguindo fechar e dar uma certa tranquilidade pra torcida do São Paulo. A gente que teve Sidão, Denis, teve um moleque da base lá também, Renan Ribeiro, né? Teve esses goleiros medíocres. Ter um goleiro hoje confiável e que não toma gol bobo, já tá ótimo. A zaga do São Paulo é uma excelente zaga com Arboleda e Alan Franco. A lateral esquerda tá muito bem servida com o Wendel e com o Enzo. E a lateral direita que a gente tem um problema. A gente tem o Igor Vinícius lá. Pra mim, o Moreira é melhor que o Igor Vinícius. E o Patrick, que tá vindo na base, tem tudo pra se tornar um grande lateral. Mas como o Zubeldia não escala o Patrick, o Moreira escala o Igor Vinícius. Então, o ponto fraco do São Paulo é lá. Na volância, a gente tem 2 monstros, o Alisson e o Pablo Maia. Tem o Bobadilha, que tá num nível bem interessante. Tem o Luiz Gustavo, que tá voltando de lesão. Tem o Longo, que a gente não sabe direito, né, o jeito que o Longo joga. Não teve muitos exemplos de partidas dele. Tem o Marcos Antônio e tem o Thiago Mendes, que deve chegar no meio do ano também. Então, a volância do São Paulo tá muito bem servida. E no meio a gente tem o Lucas, o Oscar, o Alves, que deve subir, né, o Matheus Alves, se eu não me engano o nome dele, o menino da base, que deve subir. Tem o Hugo também, que deve subir para essa posição. O Rodriguinho, não sei se ele vai ser utilizado mais. E no ataque a gente tem Luciano, Caleri, tem o Ferreirinha, tem o próprio Eric. O William Gomes foi vendido, mas a gente tem agora o Rian Francisco, tem o outro Ferreira da base.
Então o São Paulo tem um time bem interessante, um time bem competitivo. Não é um time estrelado, mas para mim é um time bem competitivo e melhor que o time do ano passado. Talvez seja um time que corra menos, fisicamente seja um time que entregue menos. O Oscar e o Lucas não entregam a mesma coisa fisicamente que o Wellington Rato e Ferreirinha na marcação. Mas tecnicamente, o Lucas e Oscar, Luciano e Caleri na frente, é um time que joga muito bem, muito mais bola do que o time do ano passado. Igual eu falei, o São Paulo desse ano é um time que corre menos, mas joga mais. E isso pra mim é muito interessante. Então, assim, e sobre o jogo, cara, já falei muito sobre o jogo. O São Paulo foi bem superior. Se não tem água no primeiro tempo, o São Paulo com certeza ia fazer gols no primeiro tempo. A chuva e a água atrapalhou bastante, normal. Sinceramente, o Corinthians veio de uma sequência aí de 10 jogos sem vencer, mas eu tava vendo, o único time grande que o Corinthians venceu foi o Palmeiras, nesse percurso aí. Fora isso, o Corinthians ganhou do Grêmio, tava na draga, Criciúma, Juventude, Velo Clube, time do Paulista, um monte de time de zona de rebaixamento, Vasco. Então, assim, não é que o Corinthians bateu no Palmeiras, aí bateu no Atlético Mineiro. Não é que o Corinthians saiu ganhando de todo mundo. O Corinthians pegou uma barca, pegando times do lado de baixo da tabela e foi ganhando e foi subindo. Então, nada de surpresa. Para mim o São Paulo venceu, foi merecedor e é mais time. Para mim o São Paulo é mais time. Talvez se o Garro tinha dado mais arroz, mas se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Enfim, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.